Pegue a tua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, é onde você vai abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Os que acharam, digam amém. Versículo 17. Aleluias. Está escrito assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ergue assim a sua mão. Maravilhoso Deus, eterno, soberano e poderoso Pai, a tua palavra nesta noite, neste momento, será proclamada. E eu peço, fala, Senhor, ao coração de todos que aqui estão, e também ao coração de todos que nos assistem pelo canal no YouTube. Meu Deus, que tudo seja para a tua glória, que não seja o homem a falar de si mesmo, que não seja o homem a falar no seu próprio intelecto, mas que sejam as revelações do Senhor descendo do alto céu, e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aos que podem, aplaude bem forte ao Senhor, isso, diga glória a Deus, aleluias. Tome o teu assento. Amados irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, as cartas paulinas, tudo nos revela, tudo nos mostra o quanto a igreja do Senhor foi perseguida. No início, na fundação da igreja, já existia uma perseguição muito grande, pois não queriam que a igreja fosse fundada, não queriam que a palavra fosse proclamada. Quando Jesus veio, perseguiram a Jesus porque anunciava o reino dos céus, a vida eterna, até que conseguiram prender a Jesus e mataram a Jesus. Mas sabemos que Jesus permitiu ser morto pelos homens, por eles. Mas quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, eles não estavam conseguindo parar ou paralisar a propagação do Evangelho, não, estava apenas começando, porque em seguida forma-se a igreja primitiva, ela nasce, e os apóstolos que foram discipulados pelo próprio Jesus, começaram a pregar, e não apenas a pregar, mas a formar discípulos. E quanto mais discípulos se formavam, e quanto mais o Evangelho era proclamado, mais e mais ia crescendo a igreja, mais e mais pessoas iam se convertendo, e novos discípulos iam sendo formados.
e novas regiões iam recebendo a pregação do Evangelho. Era como se fosse uma bola de neve, ia crescendo, 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 mas na medida que ia crescendo a propagação do Evangelho, os discípulos também ia crescendo as perseguições. Só que as perseguições nunca paralisaram a obra de Deus. Os perseguidores nunca tiveram êxito contra a obra de Deus. Se levantavam, mas não prevaleciam. As perseguições surgiam, mas eram vencidas. E a obra do Senhor continuava. Mas a perseguição novamente se levantava, mas novos perseguidores surgiam. Os líderes espirituais, aliás, os líderes religiosos, não contentes, porque o Evangelho era propagado e a doutrina de Cristo, a palavra verdadeira, a palavra de vida, ela alcançava muitas pessoas e trazia salvação para muitas pessoas, e muitas pessoas se convertiam e eram salvas. Então os líderes religiosos, eles se levantavam com mais fúria, com mais raiva, com mais ódio, e a todo custo tentavam paralisar a pregação do Evangelho. A todo custo eles tentavam parar os apóstolos e os discípulos, mas eles não conseguiam. Sabe por que eles não conseguiam? Porque a obra é de Deus. Porque a obra é de Deus. Nós lemos o texto em que os saduceus, que era uma seita religiosa, eles prenderam os apóstolos, ameaçando-os de não pregar o Evangelho, ameaçando-os para que eles não pregassem o Evangelho. Mas os apóstolos, ali dentro da prisão, foram visitados por um anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor simplesmente abre as portas da prisão. Esse anjo do Senhor tira os apóstolos daquela prisão e traz a eles uma ordenança: olha, vocês vão se apresentar no templo e preguem as palavras desta vida. Vocês vão lá no templo e preguem a palavra desta vida. Ou seja, não fiquem intimidados porque foram presos. O homem prende, mas Deus está aqui para soltar. O homem se levanta, mas Deus está aqui para abater o homem. Não fiquem com medo por conta das perseguições. Vamos abrir as portas dessas prisões e vocês voltam para o templo e continuam pregando a salvação, o Evangelho para as pessoas, para que então haja salvação, para que então haja libertação nessa terra. E assim os apóstolos fizeram. Eles foram lá para o templo, voltaram a proclamar a palavra, voltaram a pregar segundo a ordem que deram os anjos para eles. Só que quando os líderes religiosos tomaram conhecimento que eles tinham saído da prisão e estavam novamente lá no templo falando do Evangelho de Cristo, eles se enfureceram ainda mais. E o interessante é que eles mandaram mais uma vez prender os apóstolos. Não mandaram levá-los para uma prisão, mas mandaram que trouxessem os apóstolos até onde eles estavam. E quando levaram os apóstolos, eles simplesmente olharam para os apóstolos e mais uma vez traz aquela ameaça: nós já não dissemos que vocês não preguem mais a esse Jesus? Nós já não dissemos que vocês já não falem mais deste Jesus? Vocês estão enchendo essa cidade com essa tal doutrina.
Vocês estão enchendo essa cidade com essa tal palavra, e nós já demonstramos a vocês que vocês não ensinem mais nesse nome, não preguem mais em Jesus, não falem mais em Jesus. Então por que vocês insistem em fazer isso? E a resposta dos apóstolos é uma só. Aqui no capítulo 5, onde nós estamos, no versículo de número 6, está escrito: então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas Pedro vai trazer a resposta. Baixa um pouquinho o fundo musical, irmão. Mas Pedro vai trazer uma resposta no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pastor Pedro estava se rebelando contra as autoridades? Não. Pedro estava discordando do que as autoridades desejavam. Pedro estava dando um mau exemplo diante das pessoas, não aceitando a determinação das autoridades daquela época. Não. Pedro estava apenas introduzindo, ou pelo menos tentando introduzir no coração das autoridades, que a vontade de Deus é que tinha que prevalecer, porque Deus é e sempre será a autoridade máxima. Pedro dizia para eles não se rebelando, mas tentando introduzir no coração deles que a vontade de Deus é que eles não parassem de proclamar o Evangelho, e que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, mesmo porque toda a humanidade depende de Deus. Deus é a autoridade máxima, sempre foi e sempre será. Por isso está escrito: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus nos manda pregar. Jesus, quando estava subindo para os céus, depois de ter ressuscitado, ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos fazendo isso em obediência ao próprio Deus. Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês têm que entender, é ordem divina. Fomos vocacionados para isso e não podemos parar. Pedro dizia isso. Vocês têm que compreender, a ordem de Deus é mais importante que a de vocês. Deus está infinitamente acima do que vocês. Vocês são autoridades humanos, Deus é uma autoridade divina, é o ser supremo, e Ele diz que nós temos que pregar. Agora há pouco nós estávamos presos, porque vocês nos prenderam, mas Deus mandou um anjo nos tirando da prisão, e o anjo disse expressamente que nós deveríamos voltar a pregar no templo. Então não adianta vocês mandar parar, porque mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero dizer aos meus irmãos que a mesma coisa se repete nos dias de hoje. A mesma coisa se repete nos dias de hoje. Autoridades humanas estão querendo parar a pregação do Evangelho. Homens estão querendo parar a pregação do Evangelho. Mas não adianta. Estou pregando e está sendo transmitido ao vivo para o YouTube. E a mensagem vai ficar
E vai chegar só Deus sabe aonde. Mas essa é a verdade, não adianta tentar paralisar a pregação do Evangelho. A obra de Deus não vai parar. Não adianta tentar paralisar o Evangelho. Ainda que sejam autoridades, mas são homens, e Deus está acima de qualquer autoridade humana. E Deus diz que devemos pregar o Evangelho. Se não for dentro de um templo, será fora do templo, mas o Evangelho não vai parar de ser propagado, porque esta é a vontade de Deus. E se o homem elaborar leis ou projetos de leis, todavia isso não vai prevalecer, porque a obra de Deus não vai ser paralisada. A pregação do Evangelho não vai ser paralisada. Uma vez o próprio Jesus diz que se as pessoas calarem a boca, até as pedras irão abrir a boca para pregar e para clamar. Deus está sobre tudo e sobre todos, e não adianta o homem, por mais que tenha dinheiro, poder aquisitivo, por mais que tenha um poder, ainda que seja momentâneo, terreno, não adianta o homem querer se levantar contra a pregação do Evangelho, porque levantar-se contra a pregação do Evangelho é levantar-se contra Deus, levantar-se contra a obra de Deus é levantar-se contra Deus. E eu não vi até hoje ninguém que se levantou contra a pregação do Evangelho, ninguém que se levantou contra a obra de Deus, poder prevalecer, irmãos. Não prevalece. Não prevalece. E quando os apóstolos disseram isso, mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens, houve outro rebuliço. Houve outro rebuliço, porque eles não aceitavam. Eles não aceitavam que os apóstolos pregassem o Evangelho. Você sabe quem está por trás disso, né? Você sabe quem está por trás disso. Satanás estava usando essas pessoas aqui. Satanás estava usando essas pessoas para tentar fazer os apóstolos pararem de pregar. E quando os apóstolos disseram que não iam obedecer, não iam se submeter aos caprichos deles, porque era a ordem de Deus que pregassem o Evangelho, mais reboliço houve, porque eles se enfureceram ainda mais. Eles se enfureceram ainda mais. Só que se levantou um homem chamado Gamaliel. Esse homem era um líder religioso, e ele era respeitado por todos. E Deus usou esse homem. O próprio Deus usou esse homem para falar algo profético, algo verdadeiro. No versículo de número 34, você acompanha na sua Bíblia. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E a este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os,
Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Esse Gamaliel, sem perceber, estava sendo usado por Deus. Ele era um fariseu, um líder religioso. Ele não tinha o Espírito Santo, mas aqui o Espírito Santo usava a sua boca. O Espírito Santo usava a boca desse homem para falar aos poderosos, para falar àqueles que tinham autoridade e perseguiam os apóstolos. Ele dizia para esses homens que perseguiam os apóstolos: olha, parem com isso, soltem esses homens. Se esta obra é de homens, certamente ela vai acabar por si só. Agora, se esta obra é de Deus, parem, soltem esses homens para que vocês não se achem lutando contra Deus. Você está entendendo, irmão? Estão tentando paralisar a igreja do Senhor, estão lutando contra Deus. Você lembra do que aconteceu a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era um grande perseguidor dos cristãos. Ele queria prender, queria matar, ele só não queria era que o evangelho fosse propagado. Mas em uma certa feita, indo ele em perseguição aos cristãos que proclamavam o evangelho, uma luz muito forte lhe apareceu, a ponto de derrubá-lo e deixá-lo cego, e uma voz estrondante falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo essa voz do além. Saulo não estava perseguindo essa luz fortíssima. Saulo estava perseguindo os irmãos que falavam de Jesus. Só que quando se persegue os irmãos que falam de Jesus, persegue o próprio Deus. Quando se levanta contra os irmãos que pregam o evangelho, se levanta contra o próprio Deus. Não adianta, seja a autoridade que for, querer se levantar para paralisar o evangelho, para impedir que o evangelho seja propagado. Não adianta, porque está se levantando contra o próprio Deus. E se levantar contra Deus é suicídio. É suicídio. Saulo diz: quem é, Senhor? Ficou logo cego. Aí o Senhor diz: sou eu. Sou eu. É Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. É duro para ti, Saulo. Das duas uma, ou Saulo morria ou se convertia. Ele preferiu se converter e passou a ser um pregador do evangelho também. E é assim que acontece. E eu já profetizo que os que tentam amordaçar a igreja não vão morrer, mas vão se transformar no pregador do evangelho. Eu já profetizo nos perseguidores que estão tentando fechar as igrejas, nos perseguidores que estão tentando amordaçar a igreja, não vão morrer, mas vão se transformar em pregadores do evangelho, vão se transformar em homens de Deus, amantes
do Evangelho de Cristo. Ah, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, até que chegue o dia do arrebatamento, até que chegue o dia do juízo, até que chegue o dia da vinda de Cristo para buscar a sua igreja, não vai faltar pregador do Evangelho. Se morrer um, nasce 10. Não vai faltar pregador do Evangelho. Se calarem a um, vão ter que calar mais 50, porque quando se cala um, quando morre um, o Senhor faz nascer mais 10, mais 30, mais 100, porque é assim que acontece. A obra é de Deus e ela não para. A obra é de Deus e ninguém pode prevalecer contra ela. A pregação do Evangelho é algo determinado por Deus desde o princípio da igreja primitiva. A pregação do Evangelho é uma ordenança divina. Não foi um homem que ordenou. Quem disse ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, foi o próprio Deus. E contra a sua palavra ninguém pode prevalecer, irmão. Aleluia! Contra a palavra do Senhor ninguém pode prevalecer. Amém, pessoal? Diga para quem está ao teu lado, pregue o Evangelho também. A palavra diz, pregai a tempo e a fora de tempo. Pregue o Evangelho também. Vamos bombardear as pessoas, mas bombardear não de uma bomba nociva, mas com a poderosa palavra de Deus, que cura, que transforma e que salva. Amém, pessoal? Não vamos nos calar, mas vamos proclamar e com ousadia a palavra que transforma as vidas, a palavra que transforma o ser humano. Finalizo a mensagem de hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 16, com as palavras do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo, santo, santo Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Versículo de número 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Coitado daquele que não crê nesse Evangelho. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora veja o versículo 19, que coisa linda. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Senhor, Ele coopera com aquele que prega o Evangelho. Ei, eu estou aqui pregando e o Senhor está aqui cooperando comigo. Eu estou aqui pregando e o Senhor está trazendo o que é para eu falar para você. Eu não tenho aqui esboço, papel, escrito. Eu estou pregando e o Senhor está me dizendo: vai para esse lugar, fala disso, fala daquilo, fala com as autoridades que estão ouvindo e assistindo. Diz que o Evangelho tem que ser pregado e sou eu quem estou ordenando, e ele não pode parar de ser proclamado. E ai daquele que se opor à pregação do Evangelho. Aleluias! O Senhor está cooperando com a pregação do Evangelho. A ordem é divina. A ordem é divina. A ordem não é da terra. A ordem não é de um que está com gravata, com diploma, com anel de ouro. A ordem é divina. A ordem é de cima. A ordem não é de mortais. A ordem é divina. A ordem para pregar o Evangelho é do alto. Ela tem que ser atendida. E Ele próprio se encarrega de cooperar conosco que pregamos o Evangelho. Amém? Diga: a pregação do Evangelho não vai parar, porque é Deus quem quer que seja proclamado. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Santo, santo, santo Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, Deus forte e poderoso, Deus fiel e verdadeiro. Levanta tua mão aí aonde você está. Aleluia, ore comigo e diga: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio que a pregação do Evangelho não vai parar. Diga: não vai parar. Diga: Senhor, o Evangelho é a tua palavra, viva e eficaz. Diga: o Evangelho transforma as vidas, salva as vidas, regenera o homem. Diga: o Evangelho, Senhor, não vai parar de ser propagado. Diga: meu Deus, diga: meu Pai, levanta, Senhor, ainda mais pessoas nessa terra para propagar o teu Evangelho, para propagar a tua palavra. Oh, aleluias, continue orando, continue clamando ao Senhor. Deus fiel, Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus conosco, Emanuel. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Evangelho, Pai, não vai parar de ser ministrado. A tua palavra, Senhor, não vai parar de ser propagada. Oh, aleluias, oh, aleluias. Meu Deus, alcance vidas, Pai, com a pregação do Evangelho. Meu Deus, continua cooperando, Pai, com os que pregam a tua palavra, com os que anunciam o teu Evangelho, pois sabemos, meu Deus, que o diabo quer paralisar isso. O diabo tem se levantado, Deus, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Ser Supremo,
temo. Ah, meu Deus, diz a tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Meu Deus, coopera, Pai, coopera com os teus ministros, com todos que pregam o teu evangelho nessa terra, Pai. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias. Receba você ousadia para pregar essa palavra, receba você graça de Deus para pregar essa palavra. Seja você um pregador do evangelho, pregue na tua casa, pregue na tua vizinhança, pregue no teu trabalho, pregue aí no teu condomínio. Ah, meu irmão, abre a tua boca e pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Adorar é o que sei. Oh, aleluia. Adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Oh, aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, Jesus. assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Oh, aleluia. Santo Deus. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Oh, Espírito Santo. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Diga graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, torne-se um pregador do evangelho. Fale de Deus para as pessoas. Se cale não. Sempre que houver oportunidade, que não vai faltar, fale de Deus para as pessoas. Amém. Amados irmãos, antes de nós finalizarmos, eu quero convidar você a pegar em suas mãos sua oferta, o seu santo dízimo. Se você ama a pregação do evangelho, saiba que quando você oferta, quando você fielmente devolve o seu dízimo,
você está contribuindo para isso, para a pregação do Evangelho. O homem que ama a pregação do Evangelho, o homem que ama a obra de Deus, ele não se contenta só ouvir falar do dízimo. Ele é um dizimista fiel. É impossível uma pessoa amar a obra de Deus e não ser dizimista. É impossível uma pessoa amar a pregação do Evangelho e não ser dizimista. Porque o dízimo é um dos recursos. Dízimo e oferta são os recursos determinados pelo próprio Senhor para que a obra de Deus continue sendo feita. São os recursos de sustento da obra de Deus na terra. Amém? Então, pegue em tuas mãos a tua oferta, o teu dízimo, ergue assim para o alto, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento o teu povo, que traz a sua oferta, o seu dízimo, à tua casa, e peço que o Senhor meu Deus se agrade da atitude dos teus filhos, e faça prosperar ainda mais as finanças de cada um dos teus servos, em nome de Jesus, amém e amém. Vem aqui na frente com alegria, traz a tua oferta, traz o teu dízimo, louvando ao Senhor. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela. O azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Em Caná da Galileia, Jesus Cristo multiplicou. Em Caná da Galileia, Jesus Cristo multiplicou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Amém. Você que não tem o envelope do dízimo, é só erguer a mão que um obreiro vai até você. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Estamos pontualmente finalizando o culto. Você vê como o povo de Deus, é um povo educado, tem reverência. Vá lá num bar, só fecha as portas se chamar a polícia para fechar. Nós sabemos que temos que terminar o culto 7h30 da noite. Faltam 5 minutos para 7h30 da noite, estamos finalizando o culto. Seguimos os protocolos. Por que não ter culto no domingo? Tem termômetro, álcool em gel, todos de máscara. Por que não ter culto no domingo? Por que não poder ter pelo menos 30% das pessoas na igreja? Sendo que o povo de Deus segue à risca os protocolos. Amém. Mas é o que foi pregado. Amém, pessoal? O inimigo sempre se levantou contra a igreja e sempre vai se levantar, tentando amordaçar, mas nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor Francisco vai dar a bênção apostólica, fazer oração e dar a bênção apostólica. Lembrando que domingo nós não teremos culto. Amém, pessoal? Sábado pela manhã, nós estávamos nos programando para fazer o culto, santo culto, sábado 6 da manhã, mas nós não vamos fazer. Nós vamos seguir esses protocolos. Amém? Faça o seu culto na sua casa. Domingo à noite, o culto vai ser transmitido aqui do altar ao vivo, mas a igreja não estará aberta para receber os irmãos. Nós vamos pregar e transmitir lá para dentro da tua casa. Amém? Você usa lá o YouTube lá e assiste o culto em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Meu querido, levanta sua mão assim comigo, em nome de Jesus. Eu creio que você foi ricamente abençoado, assim como também fui ricamente abençoado.
Isaías 43:13 diz exatamente assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu. Disse quem? Deus. Quem impedirá? Realmente o homem não pode impedir. Que o Senhor te dê graça de você abrir a boca e falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para a salvação de muitos. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa ter preenchido de maneira tão sobrenatural esse homem e esta mulher, que quando ele sair de dentro deste templo, ele vai ser um grande, um intrépido, um poderoso pregador do Evangelho do Senhor, e que muitas vidas serão alcançadas por meio das palavras que não sairão do seu coração, mas do coração de Deus, e será um instrumento do Senhor nessa terra. E creio eu, Senhor, que muitos serão alcançados e salvos para a glória do Teu nome. Para assim, meu Pai, se cumprir a Tua palavra, que muitos, meu Deus, serão alcançados para a glória do Senhor. Que Deus e que o Teu amor nesta noite tenha transbordado no coração desse homem e desta mulher. Que a graça do Senhor Jesus faça com que ele se alegre tanto e vá aos quatro cantos da terra, proclamando a Tua palavra, e que as consolações do Espírito Santo estejam na vida deste crente, a saber, Deus, que nenhuma das coisas que possam acontecer nesta terra, possam esmorecer a fé e a esperança viva desse crente, aleluia, que ele possa ser, meu Pai, verdadeiramente um tição de fogo, como disse o profeta Isaías, e proclamar a Tua palavra. Assim oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, e toda a igreja que crê diz: Deus abençoe.